interpretando uma parábola, achando a resposta para esse versículo. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, inserido em Mateus 28:14. Parábola é uma mensagem direta por meio de comparação ou analogia. Jesus usou muito esse método. Então nós vamos hoje usar o recurso da hermenêutica, que é a ciência da interpretação de texto, né? E nós vamos então aplicar o método de conexões. Toda mensagem dentro de uma parábola traz uma única lição, um único entendimento. Então você não deve pegar um versículo de uma parábola e dar uma interpretação. Você tem que, no mínimo, ler toda a parábola. O método de interpretação é o literal, como deve ser aplicado em quase toda a Bíblia, que é o entendimento gramatical, sendo que o texto diz o que ele queria dizer mesmo, né? Existem algumas exceções raras, né? O método alegórico gera entendimento errado e leva a dúvida para outros textos da Bíblia. O alegórico é aquele que você vê a sua mente fértil, né? Para dar o entendimento que você imagina, você usa o imaginário. Não é o caso de você empregar isso para a Bíblia, porque toda ela quer dizer o que ela tem intenção de dizer mesmo. Você tem que usar um método gramatical, né, de interpretação de texto, especialmente na parábola, né? Nós não podemos usar também para as parábolas, que é muito mais até abrangente do que toda a Bíblia, né? Porque nós temos que olhar toda a parábola e extrair dela uma única interpretação. Ou seja, ela dá uma única mensagem, né? Lembrar que há 3 povos descritos na Bíblia: judeu, gentio e igreja. E você só pode ser encaixado em um deles. Eu mesmo prefiro ser o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou a igreja e carrego os benefícios de ser igreja, que é muito mais superior do que as demais alianças, né? Por mais incríveis que pareçam elas, a aliança de Jesus é bem superior. Vamos usar aqui um método simples da hermenêutica, que é a ciência ou arte de interpretação de texto. Ela então nos ajuda a entender as questões bíblicas para não apregoarmos ideias mirabolantes que podem sair da fantasia humana. Vamos então começar. Quem serão os muitos chamados e os poucos escolhidos de Mateus 28:14? A gente não pode dar nenhuma resposta, então nós temos que ir para a parábola das bodas, onde está inserido esta pergunta, né? Vai do versículo 22 até o último que nós queremos interpretar. Então eu vou começar a ler, né? Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes a falar-lhes em parábola, dizendo... Jesus diz, tornou a falar. Então, nós temos que descobrir o pensamento original, onde começou. Então, eu não posso agora continuar lendo esse texto por enquanto. Eu tenho que buscar lá, retomar a conversa de Jesus, que é uma única história. Isso porque você entende que a Bíblia não era feita em capítulos e versículos. Só após o ano 1500 que foi introduzido isso. Então era a única história, um bloco só que Jesus começou a falar. Então, nós vamos descobrir que foi na parábola dos lavradores maus, que está em Mateus 21, 33 a 46. O versículo 1
dessa parábola diz assim: ouvi ainda outra parábola. Novamente, temos que interromper e fazer a terceira conexão. Então, a terceira conexão, né? Que vai nos levar à parábola dos dois filhos. Vamos lá. Então, nós já vamos para a terceira parábola, né? Depois você vai entender. A parábola dos dois filhos. Será que nós vamos continuar essa leitura? Vamos ver, né? Vamos testar. 28. Mateus 21, 28 a 32, a parábola dos dois filhos diz assim, 28. Mas, que vos parece? Um homem tinha dois filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Você vê que Jesus aqui está dialogando com escribas, né, e fariseus. E Jesus propôs a parábola e eles mesmos deram a solução. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o primeiro. Disse Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Aqui nós já temos a resposta do que queremos saber. Então, o reino é oferecido primeiro para os judeus, eles recusam, e Jesus chama então os publicanos e as meretrizes. Se deve lembrar, né, de Zaqueu, publicano, Mateus, publicano. E aqueles que estavam, digamos assim, eram as escórias da sociedade então, meretrizes, publicanos, pecadores. Então, esses aí, eles estão entrando no reino primeiro do que os judeus. Aí o 32 diz assim: porque João veio a vós no caminho da justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Está vendo como tudo vai fechando? Agora, só então podemos continuar naquele texto inicial que nós tivemos intenção de ler. E não podemos, porque a gente estava buscando uma conexão. Então, vamos ler agora completo, já que nós fizemos a conexão. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar em parábola, dizendo: isso é o versículo 1 da parábola inicial das bodas. O 2 diz: o rei do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Está vendo? Jesus oferecendo o reino aos judeus. Ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Eu quero que você entenda que Jesus, ele veio, não é por acaso que ele nasceu na Judéia, que ele era filho da raiz de Davi. É porque tinha que vir um judeu para oferecer o seu reino a Israel. Ele queria então restaurar o seu reino em Israel. E você sabe que Jesus, de fato, não é rei dos judeus ainda. Ele é o nosso rei na percepção espiritual, mas ele vem ainda estabelecer um reino milenar. E esse reino é o que Jesus estava oferecendo aos judeus. Ele ofereceu amplamente. Então, os convidados para as bodas eram aqueles que tinham direito, que detinham o nome de Jeová na terra, né?
Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevadas já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Quer dizer, uma preparação de uma festa especial, né? Digamos assim, ações espirituais, mas também mesclada com ações humanas, porque o reinado que Jesus vai realizar é humano, e ele vai fazer ainda, mas ele veio para fazer isso naquela primeira vinda sua. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Isso mesmo aconteceu, né? Eles matavam profetas, né, que vinham antes, pré-anunciando esse reinado de Cristo. E o último ultrajado, você sabe quem foi, né? João Batista, né? Ele foi o último recurso da lei, né? Ele vinha trazendo, então, uma mensagem contundente de arrependimento. Mas eles mataram João Batista, né? Por causa da sua mensagem. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Quero dar uma paradinha aqui para explicar a você que Deus, em algum tempo, ele traz juízo sobre a terra. Nós falamos do seu amor, da sua justiça, mas Deus também, ele é juiz, e ele, em determinado tempo, incluindo o tempo da graça, só que a graça, esse juízo é raro, né? Você vê que é bem raro, mas houve. Então, mediante a recusa de Israel, por não ter aceitado o seu Messias, a cidade dele foi destruída mesmo. Isso foi literal. Aconteceu no ano 70, onde Tito invadiu Jerusalém, derrubou o templo, né? Reconstruído, né? Ainda que precariamente por Neemias, mas depois Herodes pegou esse templo e realmente fez uma grande obra, ainda que fosse por inveja, né? Por querer aparecer. Mas o fato é que esse templo, ele era bem majestoso mesmo. Quando Herodes, né, o reaparelhou ele, a história conta que ele praticamente deixou tal como Salomão tinha construído o primeiro, né? Então diz, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois da saída dos caminhos, convidai para as bodas a todos os encontrados. Quem? Né? Aquele prostituta, né? Publicano, pecadores. E depois da saída do caminho, convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto mal quanto bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Está vendo aqui? O texto fala assim, né? Que eles convidaram todos, tanto os maus como os bons. Então, nós sabemos que Jesus faz o convite para todos. Ele não faz acepção. Vem assassino, né? Malfeitores. Vem pessoas de todas as espécies, mas também vem pessoas boas. Né? Tem pessoas boas mesmo congrega conosco, que nunca roubaram, né? Eram pessoas de caráter, viviam já em família regular. Só que ele conheceu Jesus assim, e todos precisam de Cristo, os bons e os maus, porque nenhuma categoria, digamos assim, está apta diante de Deus, porque nós herdamos uma herança do pecado. Então, no mínimo, temos essa herança, e por isso que todos precisam da glória de Deus. E lá também, naquele momento, Jesus estava falando para uma classe lá, naquele momento ali do ano 33, né? Então ali também tinha pessoas boas que vinham para aqui sem ser ladrão, sem ser prostituta. Eram pessoas honestas, mas precisavam então estar ali.
E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias e disse: amigo, como entraste aqui? Não tem de veste nupcial. E ele emudeceu. Aqui é o seguinte, é que nesse novo convite que Jesus está fazendo para entrar na sua festa, né? As pessoas que vêm, eles têm que ser claros na sua confissão de fé. Não pode usar um